pessoal, aqui é a Joliveta do Livros e Bolinhas e como eu prometi no último vídeo, eu voltei. Tudo bem que eu decidi voltar numa péssima época, já que essa semana eu tenho prova de uma matéria da pós-graduação, entrega de trabalho de outra matéria e organização de um evento escoteiro gigantesco. Mais um casamento, mais hoje um aniversário de família, mais um jantar de aniversário de uma das minhas melhores amigas. Enfim, não é que semana fácil. Essa semana que passou também foi uma loucura, por isso que só rolou vídeo no fim de semana. Mas se eu conseguir fazer no mínimo um por semana, acho que já rola, né? Então, vamos lá. Hoje, esse vídeo é um vídeo resenha e eu vou falar um pouquinho do livro A Garota no Trem, da Paula Hawkins, que saiu aqui pela Record. É um livro que eu terminei de ler hoje, eu comecei a ler em maio, no meio dessa loucura toda. Eu demorei um pouco, óbvio, porque eu só consigo ler no metrô, Garota no Trem, e eu tenho andado pouco de metrô sozinha, então demorou um pouquinho, mas hoje eu acordei no meio da loucura que tá minha vida. Ao invés de estudar, de fazer trabalho, de organizar o que eu tinha pra organizar, eu falei, não, eu preciso de um momento pra relaxar. Fui e terminei de ler esse livro. O livro é um thriller, do jeito que eu gosto, quem acompanha o blog sabe que eu amo. E assim, ele me lembrou um pouco, vagamente, aquele No Escuro que eu tenho aqui em algum lugar. Acho que é do S.J. Watson. É ele mesmo. Não é no Escuro, é Antes de Dormir. No Escuro é outro livro. Engraçado que tem até uma aspas dele aqui na contracapa desse livro. Enfim, Antes de Dormir é um livro que eu gostei bastante, fiz resenha aqui no blog. Vou deixar o link aqui pra quem não viu. E A Garota no Trem é um livro que eu fui ler segurando as expectativas, porque algumas pessoas já tinham me dito que era maravilhoso e outras disseram que era só ok, era muito óbvio e tal. Ele conta basicamente a história da Rachel, que é a garota no trem, e todos os dias, no mesmo horário, ela passa de trem, né, a caminho de Londres, saindo do lugarzinho onde ela vive, que é Ashbury, indo pra Londres. Todo dia ela passa no mesmo horário e vê as mesmas casas. E em uma dessas casas, né, o trem para num sinal, e uma dessas casas mora um casal que ela sempre observa e ela decide chamá-los de Jesse e Jason. Jess e Jason. E aí ela começa a construir na cabeça dela uma história, né, pra vida desse casal. Até que um dia ela vê uma coisa meio esquisita na casa deles. E depois que ela vê essa coisa fora do comum, ela descobre dias depois que a Jess, que na verdade se chama Megan, está desaparecida. E aí ela fica, ok, como é que, né, preciso contar pra alguém o que eu vi, preciso contar pra polícia, preciso, sei lá, levar essa informação pra outra pessoa. Só que tem um porém, assim, a Rachel, apesar de estar muito bem intencionada, ela está numa fase complicadíssima da vida, ela tá recém-separada do marido, ela separou há 2 anos do marido, que mora e vive com outra pessoa. Ela tem um problema sério com bebida, então ela não é a testemunha mais confiável do mundo, mas enfim, ela decide mover mundos e fundos pra levar a informação dela pra frente, interferir, ajudar de alguma forma na investigação. Então, basicamente, o livro gira em torno disso, do desaparecimento da Megan e do fato da Rachel ter sido testemunha. E eu não posso falar muito mais, porque senão ela acaba revelando um pouquinho, muitos detalhes. O que eu queria dizer é, a Rachel é uma protagonista extremamente controversa, pelo menos foi pra mim. Porque às vezes eu amava, às vezes eu odiava. Tá, não cheguei a amar, mas assim, às vezes eu gostava, tinha uma empatia, uma simpatia por ela. E outras vezes eu simplesmente pensava, cara, que mulher burra, o que você acha que está fazendo, sabe? Não, pare com isso, você está se sabotando. E eu detesto protagonistas assim. Mas por outro lado, a boa intenção dela também assim, era visível, sabe? Em determinados momentos ela mete os pés pelas mãos, como eu já disse várias vezes, mas ela tem meio que um objetivo, né? E o que é curioso é que, assim, os outros personagens também são personagens legais, bem construídos. A atual esposa do marido dela é uma personagem que eu não gostei logo de cara, e com o passar do tempo fui gostando menos. Os outros, o Tom, que é o marido dela, é um cara que eu achava, o ex-marido, né, que eu achava ok, mas também nunca morri de amores. A verdade é que eu nunca morri de amores por ninguém do livro, mas ao mesmo tempo eram pessoas que eu queria acompanhar e saber aonde iam parar, o que ia acontecer com eles. Um ponto negativo desse livro é que, faltando mais ou menos umas 100 páginas, eu acho, eu matei o final da história.
Pois é. E aí que eu reparei que dá pra matar o final desde antes. Mas faltando mais 90 páginas, eu acho. Mais ou menos isso. Eu sei que eram mais de 50 páginas. Eu matei o final. E aí acertei mesmo. O final era aquele. E foi um final ok. Foi um final legal. Foi um final bem amarrado, tá? Foi muito bem construído. E aí a gente entende um pouco de por que a Rachel é como é. Qual o problema dela de verdade e tudo mais. Então, assim, curti. É um livro que fala bastante sobre abusos psicológicos, né? Além de toda a parte de agressão física, né? Porque afinal tem alguém desaparecida, tem outras pessoas que, né, acabam se envolvendo em brigas e tal. Mas eu acho que principalmente em todas as áreas, em todos os relacionamentos, você consegue ver uma questão de um abuso psicológico muito grande. Então, é um tipo diferente de motivação pra guiar os personagens. Mas eu curti bastante. Apesar do final ter sido meio matei assim que tive a primeira oportunidade, eu matei. Valeu a leitura, foi uma leitura super gostosa e eu não conseguia mais largar assim no final, porque eu queria ter certeza que era aquilo, sabe? E tem um outro detalhe muito bacana no livro, é que ele, eu achei que ele fosse ser só narrado pela Rachel. Só que não, ele tem capítulos que voltam um pouquinho no passado, que são narrados pela Megan, que é a pessoa que começa o livro desaparecida. E tem um outro detalhe, que em determinado ponto, a Anna, que é a atual esposa do ex-marido da Rachel, né, do Tom, ela também começa a narrar alguns capítulos. Então, ela começa a te dar uma visão da Rachel completamente diferente daquela visão que você tem, sabe? E aí que você começa a pensar, pô, mas ela é legal, ela não é legal? Então é muito bacana, porque a visão dessas três mulheres ajuda a construir... A narrativa dessas três mulheres ajuda a construir a visão que você tem de cada uma delas, e que são visões completamente diferentes, né? Então, assim, é bem legal, né, ter essa diferença. É uma coisa que eu gosto em livros, ter pontos de vista diferentes para situações parecidas. Então eu curti. Não, assim, morri de amor de não achei o melhor livro do século e tal, justamente por não ter tido essa surpresa do final. Mas eu achei bem gostosinha a leitura, super recomendo. É um livro de 370 páginas, mas que tendo tempo você lê muito rápido, flui bastante. E a Paula Hawkins tem todo o mérito de conseguir conduzir a história assim para um lado e depois te levar para outro. Em algum momento você fica perdida, até que você pode ou não matar o final, mas se você não deduz o final, ela te conduz assim com maestria. Você consegue perceber a hora da virada. E é bem bacana. Então, é isso. Eu acho que esse vídeo ficou curto. Eu não sei se ficou muito bom, como tem muito tempo que eu não faço vídeos, como vocês sabem. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo, como eu já disse. Mas recomendo também a leitura do Antes de Dormir, do S.J. Watson, que eu vou deixar o link aqui. Aproveitar, né, já que ele tem uma aspas aqui no verso da capa. No verso da capa, né, na contracapa. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não deixa de acessar o blog em www.livrosbolinhos.com. Se você tá vendo esse vídeo no blog, não deixa de se inscrever no canal do YouTube. youtube.com/blog Livros e Bolinhos. Eu vou ficando por aqui, de novo. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Fui.